Graça e paz, meus amados irmãos. Mais uma vez, Pastor J aqui deixando uma palavra de Deus para você. Hoje eu gostaria de falar sobre o dia 9 de dezembro, onde nós, evangélicos cristãos, comemoramos o Dia da Bíblia. No Brasil, a Sociedade Bíblica do Brasil definiu todo segundo domingo de dezembro como o Dia da Bíblia. E existem assim muitos motivos para nós comemorarmos. Primeiro, porque nós entendemos que a Bíblia ela não contém, mas a Bíblia é de fato a palavra de Deus. Nós acreditamos que a Bíblia fechada, ela até aparentemente é um livro comum, mas a Bíblia aberta, com certeza, se trata do próprio Deus falando com cada um de nós. A Bíblia ela foi escrita por cerca de 40 homens, mas ela foi inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ele foi o autor da palavra de Deus. A Bíblia tinha tudo para dar errado, queridos, porque para que ela pudesse chegar até os dias de hoje, ela começou a ser transmitida de uma forma oral. Deus até orienta ali no livro de Deuteronômio para que o povo de Deus pudesse, capítulo 6, se não falha a memória, pudesse falar da palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus em casa, durante a mesa, colocar a palavra na porta para não se esquecer da palavra. Então ela foi transmitida durante muitos e muitos anos de forma oral. Depois nós sabemos que Deus ele deu ao seu servo Moisés as tábuas da lei, os 10 mandamentos, que foi talhada pelo próprio Deus na pedra. Mas seria muito difícil carregar toda a Bíblia em pedra, não é verdade? Todo esse conteúdo, Lembrando que a palavra Bíblia significa biblioteca, porque nós temos uma coletânea aqui com 66 livros. Então, depois disso, Moisés era um homem sábio, criado na cultura egípcia, e eles começaram então a fazer essa tradução usando o famoso papiro, um tipo de papel que era extraído da casca de uma planta aquática que existia muito naquela região do Egito. Com o passar do tempo se usaram peles de animais, mas o mais utilizado depois de um tempo foi o couro tratado de animais. Se colocava o couro em 2 hastes de madeira, de forma que você pegava e abria para ler, ou aquele rolão grande, chamado de pergaminhos. E assim foi se dando então não a tradução, mas trazendo aí para a gente até os dias de hoje a palavra de Deus. Sabemos que era muito difícil ter acesso à Bíblia. Os escribas demoravam meses e geralmente anos para poder copiar a Bíblia fielmente, livro por livro. Foi muito difícil chegar a esse entendimento de quais seriam os livros inspirados e não inspirados, porque nós sabemos que somente os 66 livros que contêm a palavra de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo. Os outros são considerados apócrifos, livros que têm sua importância histórica, mas que de certa forma, apesar de conter alguma parte inspirada pelo Espírito Santo, ela na sua totalidade não tem confirmada, constatada essa inspiração. Pode haver alguma contradição dentro de alguns textos, algumas coisas exageradas, e nós sabemos que Deus ele não entra em contradição. Por isso nós temos a nossa versão com 66 livros divididos em 2 partes muito importantes, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, a primeira aliança ou pacto feito por Deus com o homem através da lei. Esse pacto ele não funcionou, não deu certo, e para a glória de Deus,
nós temos o Novo Testamento que sela a nossa aliança através do sangue de Jesus, que por nós se sacrificou na cruz do Calvário. Então o novo pacto, a nova aliança, o Novo Testamento. E aí eu quero te perguntar rapidinho, se você tem um testamento, aonde nele você irá ter o conhecimento de tudo aquilo que você receberá por herança, você não leria esse testamento? Você não buscaria conhecer melhor esse testamento? Você não se dedicaria a estudar esse testamento? Está aqui o nosso testamento. Nós somos filhos de Deus e na cruz do Calvário Jesus nos deixou, através do seu sacrifício, uma herança. E para obtermos o conhecimento dessa herança, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Há um texto em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela precisa ser o nosso livro de regra, fé e prática. João 8 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não tem como você distinguir ou discernir a verdade da mentira se você não conhece a verdade. Você pode observar, por exemplo, se eu der para você duas notas de R$50, uma falsa e uma verdadeira. Você só vai saber qual é a verdadeira se você conhecer a verdadeira. Senão, você vai achar que as duas são verdadeiras e, na verdade, uma é falsa. Por isso é importante conhecer a palavra de Deus, a verdade que está inserida na palavra de Deus, porque senão você vai ser levado por qualquer vento de doutrina, doutrina de homens, doutrina de demônios, e você vai ser enganado, e aí vai até estar fazendo a coisa certa, mas do jeito errado, quebrando princípios e desagradando a Deus. Livro de profeta Oséias, capítulo 4, há um texto que diz assim: o meu povo sofre, foi derrotado por falta de conhecimento. É importante conhecer a palavra de Deus. Amém? A Bíblia, só para constar, para o nosso conhecimento, já que nós estamos falando de Bíblia, ela foi escrita em 3 línguas, né? O hebraico, o aramaico e o grego. E é claro que existem traduções de Bíblia para tantos países, para tantas línguas, mas a primeira vez que a Bíblia foi traduzida para o português foi através de um português chamado João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida aceitou a Jesus, ele se converteu ao cristianismo aos 14 anos de idade. E com 16 anos de idade ele já havia concluído a tradução da Bíblia para o português, o Novo Testamento para o português. O Antigo Testamento ele demorou bastante tempo para concluir, até porque, por conta da tradução para o português e da sua conversão, ele foi condenado pelo Papa e ficou muito tempo preso. Olha só que história interessante. Ele faleceu no ano de 1661, se não me falha a memória, quando escrevia o último capítulo do profeta Ezequiel, quando traduzia o último capítulo do profeta Ezequiel. Depois de 3 anos, um amigo chamado Jacobus Acker, ele terminou a obra de João Ferreira de Almeida e nós temos acesso a essa obra até os dias de hoje. Porém, ainda existem cerca de 200 milhões de pessoas que não têm a Bíblia traduzida na sua língua. São aproximadamente 2.551 línguas que ainda não têm a Bíblia na sua tradução. Ou seja, querido, em nome de Jesus, valorize o que você tem nas mãos. Hoje você não tem a Bíblia apenas no papel, apenas impressa, como foi depois do tempo da Reforma por João Gutenberg na Alemanha, que
né, após criar a imprensa, ele imprimiu o primeiro livro, foi a Bíblia, primeiro livro impresso no mundo. E aí o que acontece? Hoje nós temos a Bíblia no celular, nós temos a Bíblia no computador, nós temos a Bíblia de diversas formas, nós temos a Bíblia sendo pregada na televisão, né, ministrada através da vida de homens de Deus, e nós não temos valorizado esse presente que Deus nos deu, chamado Bíblia Sagrada. Por isso, hoje, segundo domingo de dezembro, dia 9 de dezembro de 2018, eu, pastor Jota, quero te dar um conselho. Valorize a Bíblia e comece a colocá-la de fato como seu livro de regra, fé e prática. Jesus nos instrui isso, né? Deixa eu ver se eu acho rapidinho, estou com tempo, não sei quanto tempo que eu estou gastando, mas o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo... se eu não achar agora eu vou passar vergonha, hein? Capítulo 5, se não me falha a memória, versículo 39, João 5,39, Jesus dizendo: examinai as Escrituras, porque vós cuideis ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinai as Escrituras, valorize as Escrituras, dedique um tempo às Escrituras, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que fazendo assim, Deus irá abençoar profundamente a sua vida. Espero ter contribuído um pouquinho aí para o seu crescimento intelectual, espiritual, edificado a sua fé. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, nos ajude, em nome de Jesus, a levar a palavra de Deus a lugares aos quais fisicamente nós não temos condições de chegar, tá bom? Fiquem na paz, muito obrigado por esse tempo conosco aí. Deus te abençoe em nome de Jesus.